escritório vinculado ao Ricardo Lewandowski, até então ministro da Justiça, ter recebido 5 milhões de reais. Na verdade, ultrapassa, tá? Os pagamentos eram mensais no valor de 250 mil, totalizando, então, 6 milhões e meio de reais. E o detalhe, muito importante, durante ainda o período que ele estava como ministro da Justiça. Bom, quero te ouvir sobre isso porque eu fico imaginando, né, o Lewandowski, quando ficou sabendo do contrato lá da Viviane de 129 milhões, deve ter ficado muito bravo, hein? Cobrou barato. Agora tudo faz sentido. Boa tarde, Silvia. Bom dia, perdão. Silvia, minha querida Silvia Iberê. Estou com saudade de vocês aqui. Isso aconteceu e isso faz jus com a atitude dele, que saiu, né, do Ministério da Justiça de fininho. Ele saiu logo depois daquela fala, daquela pataquada do Lula de vetar o projeto que visava anistiar os presos políticos e perseguidos pelo Lula e pelo STF, que foi quando o Lula deu o veto, no mesmo dia, em seguida ele saiu e ficou estranho, ficou soando como se ele tivesse ficado descontente com aquele momento, mas hoje fica muito claro que a reação dele foi única e exclusiva em relação a saber, ele teve privilegiadamente a informação de que ele estaria sendo investigado e que sairia no ventilador essa informação de que ele estava recebendo, por enquanto, em formato de 5 milhões, mas que com certeza é um montante muito maior, que ele estaria recebendo dinheiro de corrupção. Aí a gente vê o Barroso fugindo, com medo da Rouanet, será? Saiu do STF. Pode ser que venha mais coisa. Tem a esposa do Alexandre Moraes, 129 milhões, num processo que ela advogava a favor do Banco Master e cujas peças processuais nunca foram tocadas por ela. Mas o escritório dela recebeu 129 milhões de reais. Até fiz uma brincadeira no dia, dizendo que no dia da loto da virada, né, da Mega Sena, que tem algumas coisas que se pode comprar com o prêmio da Mega Sena da virada, né? Uma delas é contratar o escritório da senhora Viviane 6 vezes, né? Para vocês terem uma ideia do valor absurdo que foi pago. Na verdade, fica muito claro, né, para qualquer um que não tem um mínimo discernimento sobre contratações judiciais, que aquele valor é totalmente incoerente com contratações de advocacia. E aí a gente tem também, dentro desses escândalos do STF, a gente tem as decisões do Toffoli que iniciaram avocando para si o processo do Banco Master, ou seja, ele viajou primeiro de jatinho com Augusto, que é advogado de um dos investigados do Banco Master. Aí depois de viajar de jatinho com esse advogado, viajou 0,800, não pagou nada. Depois de viajar de jatinho, ele pega e chama o processo do Master para si e sigila, torna sigilosos todos os documentos que envolvem este processo que haviam sido levantados pela Polícia Federal. Bom, é minimamente estranho, né? Estranho é uma palavra bem leve para usar aqui. Aí depois vem o escândalo, que foi veiculado pelo Metrópolis, que mostrou que o Toffoli usou como laranja o próprio irmão, né, para vender, né, o resort dele. Né. O resort, na verdade, o que fica claro nessa ação é que o resort nunca foi vendido. Né. É uma clara utilização, um mecanismo de utilização de laranja para lavagem de dinheiro. Isso é vastamente conhecido por qualquer órgão policial. E a gente tem todos esses escândalos, fora o que a nossa colega, nossa querida Silvia, deputada federal, acompanhou muito isso. A gente sabe que muitas coisas foram transpassadas em relação à lei e à Constituição. Dino é amigo pessoal de Lula, jamais poderia ser indicado ao STF, assim como o Toffoli, assim como o Zanin, que era não só advogado de Lula, como amigo pessoal. Então são diversas ilegalidades cometidas nesse processo. E eu não sei se vocês já falaram, eu não quero adiantar a pauta, mas teve também a reuniãozinha de Lula, né, que aconteceu dentro do Palácio do Planalto, com a presença de Guido Mantega, que já havia respondido junto com a Dilma por crime de responsabilidade fiscal, e com o presidente Galipa, o presidente do Banco Central. Então,
tudo isso leva a um nome só. Foca, se a gente fizer uma teia e ligar no meio, a gente vai achar a aranha. Né? E todos os caminhos, nesse caso, não levam a Roma, levam a Lula. Verdade, a gente já tinha até comentado, Gui, sobre essa reunião no Palácio do Planalto, que não consta na agenda oficial do presidente na agenda do Palácio do Planalto, né, de forma muito estranha, mas a imprensa teve acesso e isso vem à tona agora. Outro ponto importante que eu queria destacar em relação ao ministro Ricardo Lewandowski, esses 5 milhões, mais de 5 milhões que ele teria recebido, o escritório, melhor dizendo, né? Porque ele emitiu uma nota, Silvia, dizendo que, desde que assumiu a atribuição como ministro da Justiça, que ele não estava divulgando mais, ou seja, não estava no exercício de função no escritório. Mas acontece que o escritório era do filho, era da família, então esse dinheiro, naturalmente, a gente fica imaginando. Por que o escritório foi contratado? A influência suprema pode ser um dos motivos. Agora, o Metrópolis trouxe essa informação também, porque, mais uma vez, nós temos a figura do senador Jacques Wagner, que atendeu a uma indicação do líder, né, na verdade, que confirmou que foi consultado pelo Banco Master para contratar o Ricardo Lewandowski. Quer dizer, o Banco Master consultou o líder do PT no Senado, né, sobre quem contratar nesse quesito aí de serviços jurídicos, e aí ele indicou o Ricardo Lewandowski. Parece que o Banco Master funciona também como uma espécie de ministério, cabide de emprego do PT, porque Guido Mantega, Ricardo Lewandowski. Como é que você vê toda essa situação, deputada Silvia? Porque parece que tem muita coisa ainda que precisa ser investigada. Essa questão de meia república cair, acho que cai até mais, hein? Olha, e tem sido um escárnio, né? Até porque, se você verificar, cada um dos ministros indicados e que estiveram no STF ou que estão no STF tem os seus escritórios contratados justamente para que possam atuar em ações específicas dentro do cenário político nacional. É um preço muito alto sendo cobrado para a legalidade e a moralidade das instituições. Veja, Lewandowski, a esposa do Toffoli, a esposa do Moraes, todos têm os seus escritórios familiares envolvidos nesses escândalos. Algo errado não está certo na República de Fantoches da moralidade.